coisa que eu sei, o que é cura e libertação. Porque existe, igreja, 3 coisas para que haja uma cura e uma libertação numa pessoa que é viciada numa droga, seja lá no que for. Existe 3 coisas. Primeiro, nós, já que eles não fazem isso, nós podemos fazer por ele. Primeiro, nós temos que entregar a Deus, somente Deus. A segunda coisa que precisa ser feito, que é fundamental, é o quê? É preciso que ele queira, ele se esforce. Aí tem uma terceira coisa, que isso é muito fundamental também, é se desligar das amizades. Pronto, porque não adianta, você pede a Deus, a pessoa não se interessa, e a pessoa não sai das amizades, aquelas são amizades que levam para o fundo do poço, e aí fica difícil. Como é que isso vai acontecer? Fica muito difícil, igreja, difícil mesmo. Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos que aprender a obedecer dessa forma. E não basta também nós estar limpo diante dos homens. Nós precisamos de estar limpo diante de Deus. Porque de que adianta eu estar me aparecer para o homem, eu estou certo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas se ele não está com Deus fazendo aquilo que Deus pede para fazer, só para o homem e para Deus não? Não, assim também não, aí fica difícil, né? Nós temos que ser o que somos aqui, para o homem e para Deus, e é pela obediência, vamos obedecer sempre a palavra de Deus. E nós não podemos, igreja, olhar para a dificuldade dos outros. Nós não podemos olhar para a lepra dos outros. Nosso foco é Deus. Nós temos que olhar verdadeiramente para Deus e somente Ele. Porque nós pedir ajuda para o homem, podemos pedir sim, mas o homem ele não tem capacidade de curar e libertar. Eu digo isso, igreja, porque eu fiz tratamento de um vício que eu tinha de cura e libertação. Eu não tive. Tudo que ele falava eu já sabia, mas eu estava precisando de quê? De uma cura e libertação. Eu só tive isso quando eu dobrei o joelho e pedi a Deus e clamei a Ele: Senhor, eu não posso, mas Tu podes, Senhor. Eu não te conheço, mas o Senhor sabe a minha situação. Pelo homem eu estou perdido, eu estou morto, mas o Senhor pode. Eu fui curado e fui liberto, porque eu entreguei uma causa para quem poderia resolver verdadeiramente. É assim, igreja. Nós temos que ser grato, agradecer sempre a Deus pelo que Ele tem feito por nós. E todos nós temos grandes coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos sempre, todo dia, estar agradecendo a Ele. Porque somente Ele é que faz por nós. Igreja, eu passei por uma situação, foi muito difícil, eu não vou comentar, vou só falar uma parte. Igreja, quando eu estava envolvido com uma pessoa que, não em meu nome, mas em nome de Jesus, foi expulso uma legião do corpo dela. Tudo bem, quando o diabo saiu, depois de foi uma luta travada, depois de que saiu, ele falou: eu saí, mas eu vou voltar. Olha, igreja, o que é que acontece? Eu falei: volta, mas volta derrotado em nome de Jesus. Olha, o que é que o diabo faz? O que é que ele fez? Ele voltou sim, mas ele voltou de uma forma diferente. Ele voltou de uma forma que eu entendi, eu sei que foi eles. Que quando eles falam é uma legião, é uma legião. As mulheres muitas vezes falam que tem medo de barata, eu não sei se é brincadeira ou é verdade, mas olha, isso é coisa séria, isso não é piadinha nem que eu ouvi falar, isso aconteceu comigo. Quando eu fiquei sabendo que a coisa que o diabo estava lá atuando naquela noite, por volta de 1h da manhã, igreja, a Bíblia fala que tem casta de demônio que só sai com oração e jejum. Igreja, eu passei por isso. Porque a oração é muito importante, a oração não só fica aqui embaixo, não, ele passa. E Deus está ouvindo, ele sabe. Glória a Deus. Verdade. Mas tem coisas que precisa também o jejum. Aí é uma complementação, jejum e oração. É verdade. E Deus tocou na minha cabeça, entre em jejum. Oh, Jesus, eu entrei em jejum, igreja, por volta de 1h da manhã. Cheguei em casa, eu vi que a coisa estava acalmada, eu digo: meu Deus,
Aí eu falei, amanhã eu vou entrar em oração, que em jejum eu já estava. Olha, primeiro eu entrei em jejum. E o jejum, nós sabemos que precisamos de jejuar, mas sim com um propósito, porque se nós jejuar sem propósito, não vai adiantar também, nós temos que ter um propósito. Então, o que é que eu quis falar aí, comentei o nome das mulheres, foi barata. O que é que acontece? Foi por volta de 9 horas da manhã, eu entrei em oração na casa toda, usei um óleo consagrado, consagrei tudo, apresentei a Deus e tudo mais. Quando foi 11 horas, surgiu o efeito. Igreja, o que é que eu quero dizer com barata, com oração e jejum? O diabo se manifestou em barata. Ele saiu pelo ralo da calçada, uma legião, não foi uma barata ou 1000 baratas, não, foram muitas baratas. Quando eu vi aquilo ali, que eu desci a escada, que eu vi a rua, você não tinha espaço para colocar um pé, era barata na rua, a rua inteira. Barata transbordava para o lado da frente, transbordava para a direita, transbordava para a esquerda e vinha um pouco lá para cá. Eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Porque eu já sabia que aquilo ali não era barata em si. Era o próprio diabo, era uma legião. Saiu por onde? Saiu pelo cano, saiu pelo esgoto, mas saiu. Quando ele falou, eu saí, mas vou voltar, ele voltou dessa forma. Então, por isso é que o jejum e oração, isso é muito importante em muitos casos. Não só a oração, como o jejum. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Eu nunca tinha falado aqui, mas Deus tocou no meu coração para que eu falasse que o diabo, ele sai, mas se der uma brecha, ele volta. Então vamos fechar todas essas brechas para esse Satanás e vamos abrir nosso coração. Vamos abrir brecha para quem? Para Deus, esse que está lá em cima, nos observando, nos olhando. E nada passa despercebido, porque a cada passo que nós der, tudo que nós falar está sendo observado. E por quem? É por aquele Deus grande, vivo, poderoso. Ele está conosco. Por quê? Porque nós aceitemos. Ele está de braços estendidos para qualquer um de nós, daqueles que está afastado ou não, para nos receber. Agora, as pessoas não procuram. As pessoas falam, Deus, Jesus, talvez tu queira, conforme seja. Não é assim. Vamos dobrar o joelho, buscar a Ele, obedecer a Ele, e nós alcançamos aquilo que nós pedimos. Se não chega no momento, na hora exata, mas vai ter um momento oportuno, um momento certo, e nós recebemos. E nós temos também a diversidade, nós somos perseguidos, nós somos encostados, as pessoas falam mal de nós. Misericórdia, quantas vezes eu fui caluniado, quantas vezes eu vi piadinha, conversa. Quando eu aceitei Jesus, eu já ouvi já que hoje também, como a pastora falou, esse louvor quando ela aceitou, eu também tem hinos e louvores que quando eu escuto, misericórdia, quando eu lembro, eu digo, meu Deus, meu coração se abre. Logo a princípio eu comprei um blazer, eu queria usar aqui, não, agora eu sou crente, eu vou andar assim. Mas aparecia eu no baixo, eu vivia enchendo a cara de cachaça e agora está um paletó. O diabo estava na minha cabeça. Como é que tu não estudou, tu não é médico, tu não é doutor, como é que tu vai usar um paletó? Hoje eu uso para fazer a diferença. Eita Deus maravilhoso. Não é porque eu estudei e nem que eu sou formado, mas quem está comigo, ele é formado, ele é estudado, ele é o conhecedor de tudo. Eu fui tentado de todas as maneiras, eu saí da presença de Deus, mas não tanto mais. O diabo tentava a me tirar, mas eu me aproximava. E hoje eu estou aqui para dizer que desse caminho jamais eu pretendo sair. Nunca pensei em sair, porque nós estamos no caminho certo. Não existe outro. Verdadeiramente, nós estamos com Ele, nós somos escolhidos, fomos escolhidos, e nós temos que agradecer por tudo. Por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Vamos agradecer. E eu já estou finalizando, igreja, mas aqui, se nós, como já foi lido, como no 18, Lucas, no versículo 18, que diz assim: mas não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus,
senão este samaritano. Então, isso é uma lição para nós temos que aprender que nós, quando nós receber a bênção, nós deveremos voltar para agradecer e não podemos cessar em oração, temos que orar, se necessário for, vamos jejuar, porque o poder aumenta ainda mais, que é a própria Bíblia que fala, é a palavra de Deus, não só oração, mas também o jejum com propósito, né, igreja? Assim, eu agradeço essa rica oportunidade, que Deus nos dê mais oportunidade, nós poder vir. Aqueles que não vieram hoje, que Deus abençoe grandemente a vida deles, que tenha mais uma oportunidade para que ele possa estar vindo, para ouvir um pouquinho da palavra de Deus. E é assim, igreja, Deus usa cada um da maneira que ele quer, da forma que ele quer, e nem Jesus, quando esteve aqui, ele agradou a todos, não sou eu, mas Deus sabe de todas as coisas, nós temos que fazer e tentamos pelo menos fazer o melhor para Deus, porque somente Ele é merecedor de tudo, e toda honra e toda glória só será dada só a Ele. Amém, igreja? Assim eu agradeço por essa oportunidade e peço que Deus nos abençoe com uma semana próspera para cada um de nós, que Deus nos abençoe a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou passando para a pastora.